Então, boa noite. Vamos falar um pouquinho hoje sobre pressão arterial. Inicialmente, olhando essa imagem do coração aberto, então dá pra gente ver aqui algumas estruturas do coração, como os átrios e os ventrículos. Lembrando que o ápice do coração aponta para a esquerda, então esse é o lado esquerdo do coração. O sangue está vermelho porque é o sangue rico em oxigênio, e o lado direito é o sangue azul, que é o sangue rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Então, primeiro, o que seria pressão arterial? A pressão arterial ela é a pressão que o sangue exerce na parede das artérias. Existe basicamente dois tipos de pressão arterial. Um é a pressão que o sangue exerce na artéria aorta e consequentemente nas demais artérias. É a chamada pressão arterial sistêmica. E a outra é a pressão que o sangue exerce na artéria pulmonar e consequentemente nas artérias pulmonares. Então o sangue vem do ventrículo direito, é injetado aqui para o tronco da artéria pulmonar e ele se divide aqui para a artéria pulmonar direita e esquerda. A pressão da artéria pulmonar é uma pressão menor em relação à pressão da aorta. A pressão da artéria aorta a gente chama de pressão arterial sistêmica, essa pressão que a gente vai estudar. Conhecemos a pressão arterial sistêmica como um valor médio aí de 120 por 80 milímetros de mercúrio. Só para a gente ter uma noção, a pressão da artéria pulmonar é mais ou menos 25, a pressão na fase sistólica. Então eu vou voltar aqui para o slide inicial. Para que a gente possa discutir um pouquinho sobre pressão arterial. Então, como essa imagem está mostrando aqui, repetindo, a pressão arterial é nada mais nada menos que a pressão que o sangue exerce dentro da artéria, tá? E antes de falar sobre a pressão arterial, eu gostaria de mostrar aqui algumas coisas. Na última aula da gente de fisiologia cardíaca, a gente falou sobre débito cardíaco, frequência cardíaca e volume sistólico. Então, relembrando, o débito cardíaco é a quantidade de sangue que o coração ejeta a cada minuto. Ele gira em torno de 5 a 6 litros em um adulto médio no repouso, e a frequência cardíaca são as batidas do coração por minuto. O ideal é entre 60 e 80, mas a gente considera normal até 100, isso em indivíduo em repouso. Tá? Então a quantidade de batidas por minuto, BPM, e o volume sistólico é o volume de sangue que o coração ejeta a cada minuto. Ele varia em torno de 60 a 80 ml. Então a cada vez que o coração bate, ele ejeta aí aproximadamente uns 70 ml de sangue. Então o débito cardíaco ele é a quantidade de sangue ejetada vezes a quantidade de batidas por minuto. Ou seja, isso aí vai ser a quantidade de sangue por minuto. Tem uma informação importante quando vai se falar de pressão arterial que a gente precisa ter em mente. Que partindo dessa informação, a gente vai entender o que é, por exemplo, uma resistência vascular periférica, o que é volume, o que é vasoconstricção, qual a influência da vasoconstricção e vasodilatação na pressão arterial, e por que os fármacos, por exemplo, eles causam vasoconstricção ou vasodilatação, ou você usa um diurético para poder regular a pressão arterial. Então entenda uma coisa, a pressão arterial é a pressão que o sangue exerce na artéria, e ela é medida em milímetros de mercúrio. É uma medida que a gente utiliza normalmente para medir pressão de sangue, de líquido e de gases, tá? E uma coisa que a gente pode entender é o seguinte: as artérias elas funcionam como um circuito fechado, e o primeiro fator que influencia no nível da pressão arterial é a quantidade de líquido que tem aqui dentro, tá? Então se você tem uma artéria nesse calibre, desse tamanho, e você tem 1 litro de sangue aqui, ele vai exercer uma pressão na parede da artéria. Se você tiver 2 litros, essa pressão vai ser maior na artéria. Se tiver 5 litros, a pressão vai ser ainda maior. E por aí vai. Então o primeiro fator que a gente entende, que é um fator que influencia nos níveis de pressão arterial, é o volume. O volume de sangue dentro da artéria é um fator importante. Por isso que o indivíduo, quando ele está hipertenso, muitas vezes ele toma um diurético para poder reduzir o volume e reduzir consequentemente a pressão arterial. Você não vai perder sangue, mas você perde o plasma, o fluido, né? Um outro fator que influencia na pressão arterial é o espaço onde o sangue está alojado aqui dentro. Então imagine que você tem essa artéria aqui,
tá? Ela está bem dilatada aqui, mas se eu pegar essa artéria aqui e reduzir o tamanho dela pela metade, se eu constringir essa artéria aqui, a pressão do sangue vai ser maior, porque você vai ter muito líquido para pouco espaço. Então, basicamente, são dois fatores que influenciam na pressão arterial. Um deles a gente diz que é isso aqui. O que seria esse RVP? É a resistência vascular periférica. E o segundo é o débito cardíaco. Então, entenda uma coisa, débito cardíaco ele é líquido, ele é volume. E resistência vascular periférica ele tem a ver com o calibre da artéria. Quanto mais fechado tiver a artéria, mais resistência ela vai dar para que o fluxo de sangue flua pela própria artéria. Tá? Então, se você tiver uma artéria fechadinha, a pressão arterial ela aumenta. Se você tiver uma artéria dilatada, você vai ter pouco líquido para muito espaço. Então, a pressão do líquido aqui dentro vai reduzir. Imagine essa artéria com o dobro de tamanho e a mesma quantidade de líquido. Então, a pressão do líquido aqui dentro, a pressão do sangue na artéria vai reduzir. Se você pegar essa mesma artéria, ou na verdade esse mesmo quantitativo de líquido aqui dentro, e reduzir a artéria pela metade, você vai ter o mesmo líquido para pouco espaço. Então, a pressão das moléculas aqui dentro vai ser maior. Tá? Então, são dois fatores importantes que influenciam na pressão arterial. É o débito cardíaco, que é o volume, e a resistência vascular periférica. A resistência vascular periférica basicamente funciona da seguinte forma. Toda vez que sua artéria ela tiver uma dilatação, seu vaso sanguíneo tiver uma dilatação, nesse caso aqui a gente está se referindo à artéria, a pressão arterial ela cai. Então, se você tem a artéria e ela aumenta o seu calibre, a pressão do sangue lá dentro vai reduzir. E se você tiver uma artéria e você fecha essa artéria, se você faz uma constricção vascular, uma vasoconstricção, a pressão lá dentro vai aumentar. Então, esses são os fatores que a gente chama de resistência vascular periférica. Por que chama-se de RVP, ou resistência vascular periférica? Porque a resistência é toda força que se opõe a um fluxo. Então, se você pegar essa artéria aqui, o sangue está fluindo, o sangue circula, e você reduz o tamanho dela, o sangue ele vai ter uma resistência para poder fluir. Tá? Então, você está aumentando a resistência vascular. E se você dilatar a artéria, o sangue vai fluir com mais facilidade porque vai ter mais espaço. Então, você está aumentando a resistência vascular periférica. Tá? Então, basicamente, a redução da resistência, o aumento da resistência vascular periférica acontece por uma vasoconstricção e a redução da resistência vascular periférica acontece por uma vasodilatação. Então, essa é a equação da pressão arterial, ou seja, a pressão arterial ela depende de volume, que é o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que circula ali na artéria, e da resistência vascular periférica. Tá? Tanto é que, por exemplo, o indivíduo que está com a pressão baixa e quiser aumentar a pressão arterial, ele pode tomar uma droga que cause vasoconstricção, porque ele vai aumentar a resistência vascular, consequentemente a pressão dentro da artéria vai ser maior, porque você vai ter muito sangue para pouco espaço. Ou o contrário, se o indivíduo tiver com a pressão muito alta, você pode tomar uma droga vasodilatadora para poder dilatar a artéria e consequentemente reduzir os níveis de pressão. Se você tiver com a pressão alta, você pode usar uma droga que seja um diurético, por exemplo, porque você vai reduzir a quantidade de volume e reduz a pressão arterial. E se você tiver com a pressão baixa, um indivíduo que está em choque hemorrágico, você repõe volume para poder repor a pressão arterial. Esses são basicamente os fatores fisiológicos que regulam a pressão arterial. Talvez seja a coisa mais importante para a gente entender a nível de pressão arterial, porque partindo da fisiologia da regulação da pressão arterial a respeito do débito cardíaco e da resistência vascular periférica, a gente pode compreender o universo das patologias que influenciam nos níveis de pressão arterial, como também a questão da farmacologia. Então, relembrando, reforçando aqui, tá? Isso é automático, o vaso dilatou, baixou a pressão, vaso constringiu, aumentou a pressão arterial. Aqui eu vou falar em uma outra oportunidade. E aí vem o seguinte: o que é que influencia para que o corpo humano possa manter os níveis de pressão arterial dentro do normal? Então, basicamente, existem 3 fatores importantes que facilitam aí, que fazem com que o corpo humano mantenha os níveis de pressão arterial que seja suficiente para que a gente possa ter perfusão dos tecidos e também que seja suficiente para que a gente não possa causar dano na artéria. Por quê? Imagina o seguinte, eu vou pegar essa imagem da artéria de novo. Se a tua pressão está muito alta ou muito baixa, tu pode ter prejuízo.
Prejuízo de que forma? Primeiro, se a tua pressão está muito alta, a tendência é que o sangue aqui dentro, isso às vezes acontece por muito tempo, porque normalmente os níveis de hipertensão arterial, quando o indivíduo está com hipertensão arterial, ele é assintomático, então ele não tem sintomas, e ele convive com isso por muito tempo, 5 anos, 10 anos, 15 anos da sua vida e por aí vai. E muito tempo com sangue exercendo altas pressões na parede da artéria tende a causar uma descamação da camada aqui que a gente chama de endotelial vascular. Então o aumento da pressão arterial tende a ir descamando a artéria e isso causa prejuízo. Você pode futuramente ter problemas como acidente vascular encefálico hemorrágico, infarto agudo do miocárdio, enfim. Então esse é um problema importante para a hipertensão arterial, como também pode danificar outros órgãos, como os rins, o coração, o cérebro, todos os órgãos que trabalham com pressão arterial alta, ele pode ser danificado caso o indivíduo tenha uma hipertensão além daquela que a pressão já está acostumada. Um outro fator também é quando a pressão arterial está baixa, se ela estiver com os níveis muito baixos. A Organização Mundial de Saúde ela fala que a pressão arterial normal é de 120 na fase sistólica, ou seja, na fase onde o coração está ejetando sangue e está enchendo as artérias de sangue, e 80 na fase diastólica. O que seria a fase diastólica? A fase onde o coração está relaxando para poder se encher de sangue. Tá? Então, a tendência é que ele tenha muito sangue no coração e pouco sangue na artéria, por isso que a pressão diastólica, a segunda pressão, que popularmente a gente conhece como pressão baixa, ela seja um pouquinho menor. Então 120 por 80 é uma média, tá? 110 por 70 é o recomendado pela Associação Americana de Cardiologia. E se essa pressão estiver muito baixa, estiver abaixo de 80 por 40, 80 por 60, o indivíduo ele vai ter dificuldade em perfundir oxigênio para os tecidos. E o que seria isso? A pressão arterial é importante existir pressão dentro da artéria, porque o sangue ele passa, aqui a gente está falando de artéria, mas quando a gente vai para a periferia, para os capilares, que é a menor porção da artéria, o oxigênio que está no sangue ele passa para os tecidos que estão ao redor do sangue e depende de pressão, porque ele passa por difusão, ele passa de um meio de maior pressão para um meio de menor pressão. Então se a pressão aqui dentro estiver baixa, a tendência é que os níveis de oxigenação caia. É o que acontece, por exemplo, no choque, quando o indivíduo tem uma queda brusca da pressão arterial, os tecidos eles começam a sofrer com hipóxia. Aí vem uma pergunta importante: quais fatores são essenciais para que o corpo possa manter os níveis de pressão arterial dentro do normal, ou seja, dentro desses 120 por 80, 110 por 70, para que não possa ter prejuízo na perfusão dos tecidos, como também para que não possa para que possa o corpo não ter danos na artéria devido ao excesso de pressão arterial. Basicamente são, primeiro, reflexo barorreceptor, tá? Então o reflexo barorreceptor é um fator fisiológico, um fator que regula a pressão arterial, vou explicar como isso funciona. E um outro fator é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, é o famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tá? Esses dois fatores eles são menores. Aqui é um fator, é uma consequência, não é bem um fator fisiológico. Tá? Existem também os receptores cardiopulmonares que eles são essenciais em alguns momentos para poder regular a pressão arterial. Então o foco vai ser em cima desses dois fatores aqui, o reflexo barorreceptor e o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos ver se está gravando aqui. Então, primeiro, como é que funciona o reflexo barorreceptor? Então, entenda uma coisa. O corpo ele trabalha à base de homeostasia. O que seria isso? Ele mantém constante os níveis internos, o seu meio interno. E para isso acontecer, ele precisa manter, por exemplo, falando de pressão arterial, os níveis de pressão que sejam suficientes para ter oxigenação e que não seja grande demais para poder não atrapalhar e danificar as artérias, tá? Então nós temos mecanismos naturais, os medicamentos, os fármacos, eles agem justamente nesses mecanismos fisiológicos que a gente conhece. Por exemplo, um captopril da vida, enalapril, que são medicamentos muito utilizados na saúde pública, eles agem justamente no sistema renina-angiotensina-aldosterona,
tá? E as drogas simpático-minérgicas, as agonistas ou antagonistas, elas agem também aqui no reflexo baroreceptor. Então, primeiro, vamos entender como funciona o reflexo baroreceptor. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui para poder explicar como funciona bem isso aqui. Essa imagem, por incrível que pareça, foi a melhor imagem que eu consegui captar, mostrando um pouquinho sobre o reflexo baroreceptor. Então, vamos tentar entender isso aqui. Imagine a seguinte situação: o indivíduo está com a pressão baixa, a pressão baixou, e o corpo humano precisa aumentar essa pressão para que possa não ter prejuízo na oxigenação, já que para ter uma boa oxigenação dos tecidos eu preciso de pressão dentro da artéria para poder ter uma boa difusão. E essa imagem aqui ela mostra o encéfalo humano, tá? Ou seja, eu tenho o cérebro, o cerebelo e o tronco cefálico, o mesencéfalo, a ponta e o bulbo. Aqui eu tenho o coração com a artéria aorta. Como funciona o sistema baroreceptor? Primeiro, de onde vem esse nome, né? Por que chama-se reflexo baroreceptor? Então, o reflexo baroreceptor, ele funciona da seguinte forma: baro, o termo baro vem de pressão, ele significa pressão, e receptor é de receptor mesmo, tá? Então, o corpo humano ele faz o seguinte: primeira coisa que ele tem que fazer é identificar que a pressão arterial está alterada. Primeiro identifica-se que a pressão está alterada e depois você tenta regular esses níveis de pressão arterial, tá? Então, vamos imaginar o seguinte: a pressão caiu, né? Como a gente tinha falado anteriormente, a pressão arterial caiu e o que é que vai acontecer? O corpo vai aumentar a pressão arterial. Como ele pode aumentar a pressão arterial? De duas formas: ou aumenta o volume ou gera uma maior resistência vascular periférica para poder ter muito sangue e pouco espaço dentro da artéria, e a pressão ali dentro ela acaba, a pressão arterial média ali, né, ela acaba aumentando. Tudo bem? Então vamos entender a seguinte situação: como o corpo vai fazer isso? Primeiro, se vocês conseguirem observar nessa imagem, tem um tracejado vermelho aqui. Isso aqui são nervos que eles se originam do sistema nervoso autônomo, que se conectam com a artéria aorta e com o sulco da artéria carótida. Então aqui eu tenho, ó, o coração, a aorta, a artéria carótida comum, e depois eu vou formar a artéria carótida interna e externa. Aqui entre a carótida interna e externa eu tenho um sulco, tá? E aqui no arco da aorta também tenho essas bolinhas vermelhas que representam os reflexos baroreceptores. Então, primeiro, o corpo identifica que a pressão está alta ou baixa. Nesse caso, a gente está simulando como se a pressão estivesse baixa. Quando a pressão arterial aqui está baixa, os receptores que estão no arco da artéria aorta e no sulco da artéria carótida, eles detectam que a pressão arterial baixou. E daí eles fazem o seguinte: eles enviam uma mensagem através de nervos do sistema nervoso autônomo para o tronco encefálico, tá? Mesencéfalo aqui, na verdade, a ponta e o bulbo, e para que o cérebro possa entender que a pressão arterial está alterada. E o que é que o cérebro faz? Ele dá uma resposta. Então o cérebro pode dar uma resposta de algumas formas. Por exemplo, a pressão baixou. O que é que o tronco cefálico aqui vai fazer? Ele vai pedir, né? Ele vai ordenar, na verdade, para que o coração ele possa aumentar os batimentos cardíacos. Para que o coração possa aumentar os batimentos cardíacos, tá? Então, através os nervos dão estímulo no miocárdio para que o miocárdio possa bater mais rápido. Quanto mais o coração bate, mais sangue ele ejeta, tá? Quanto mais sangue o coração ejeta, maior vai ser o volume de sangue na artéria. Então, a tendência é que a pressão arterial aumente. Então, o tronco cefálico, através de nervos que se conectam com o miocárdio, nervo do sistema nervoso autônomo, ele vai pedir para o coração bater mais rápido e mais forte. Ele vai dar uma resposta que a gente chama de resposta cronotrópica e inotrópica. Cronotrópica ele tem a ver com a velocidade das contrações, das batidas cardíacas. E a resposta inotrópica ela tem a ver com a força com que o coração se contrai. Então, o coração ele fez o seguinte: ele detectou que a pressão arterial baixou. E daí o tronco encefálico ele pede para o coração bater mais rápido e mais forte, e daí ele gera maior débito cardíaco. Um terceiro fator que o sistema baroreceptor reage, né, para poder regular a pressão arterial é controlando o músculo dos vasos sanguíneos. Ou seja, ele vai pegar uma artéria,
e vai dizer para a artéria. Nesse caso, quando a pressão baixa, ele vai mandar os músculos da artéria contraírem mais para poder fechar a artéria. E aí você vai ter três fatores que vão aumentar a tua pressão. Qual é o primeiro fator? O primeiro fator é: tu aumenta a velocidade das batidas cardíacas, tu aumenta a frequência cardíaca, tu aumenta a força com que o teu coração bate. Então tu vai aumentar o volume sistólico, consequentemente tu vai gerar mais volume. E um outro fator é que ele vai fazer com que o músculo das tuas artérias ele se contraia mais forte para poder aumentar a resistência vascular periférica. E daí você consegue aumentar a pressão arterial. Isso aqui acontece muito rápido, porque é a base de nervos. Então é neural, um reflexo neural, é também conhecido como reflexo neural. Dos fatores que regulam a pressão arterial, tá? Então, barorreceptor é um receptor que trabalha a base de pressão. Então, ele detecta que tem alteração de pressão, manda uma mensagem para o nosso encéfalo, e daí o nosso encéfalo vai dizer o seguinte: se a pressão estiver baixa, eu vou fazer o coração bater mais rápido e mais forte, e vou fazer com que as artérias ou as arteríolas elas fechem para poder ter uma maior resistência, e tudo isso gera aumento da pressão arterial. E se a pressão arterial estiver alta, ele vai mandar as artérias contraírem menos, e daí as artérias vão dilatar e reduz a resistência vascular periférica, e ele vai dizer para o coração bater mais devagar, e daí vai reduzir o volume, reduzindo também a pressão, tá? Professor, então o reflexo barorreceptor ele tem três formas de aumentar a pressão arterial. Ele faz o coração bater mais rápido e mais forte, e ele fecha as artérias. E para baixar a pressão arterial, ele só tem duas formas: ele faz o coração bater mais rápido e ele dilata as artérias, mas ele não consegue fazer com que o coração bata mais fraco. Ele não tem efeito inotrópico negativo, ou seja, ele não consegue fazer com que a força de contração do miocárdio ela reduza, tá? Mas já é suficiente para poder baixar a pressão arterial. Tudo bem? Então observe que o reflexo barorreceptor ele tem três mecanismos que aumentam a pressão e dois que diminuem. Então, na prática a gente observa que as pessoas elas tendem a ter um melhor controle para manter a pressão lá em cima do que mantê-la lá embaixo. Então você tem mais pessoas hipertensas, porque fisiologicamente nós temos mais mecanismos para aumentar a pressão do que para reduzir, né? Se você fizer um estudo, um levantamento, eu tenho certeza que você vai ter pessoas com problemas de pressão arterial para hipertensão maior em relação à hipotensão arterial. Tudo bem? Então vamos para frente. Um outro mecanismo importante que vale a pena a gente destacar aqui é o mecanismo do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Deixa eu pausar aqui para achar uma imagem dos rins.